Então, passamos para a evolução da televisão no Brasil, é isso? Que será apresentado por Carlos, nome completo dele, Carlos Eduardo Cosme Ribeiro, aqui no nosso programa, Carlos Cosme. É especialista em tecnologia do grupo de transmissão do MediaTek Lab na Globo. O MediaTek Lab é um laboratório de inovação da Globo, no qual conteúdo, tecnologia e negócios realizam experiências e protótipos que ampliem as fronteiras do que é possível se fazer como uma empresa MediaTek. Carlos Cosme trabalha na Globo há 22 anos, onde previamente atuou nas áreas de operações e suporte. Ele também é membro da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, SET, membro do módulo técnico do Fórum SBTVD, Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre. No Fórum SBTVD, trabalha atualmente no projeto TV 3.0, que visa definir a próxima geração de TV digital para o Brasil. A gente está brigando ainda com a implantação da TV digital, mas já estamos com mais uma televisão à vista. Então, vamos diretamente ao assunto. Senhor Carlos Cosme, por favor. Pode acrescentar alguma coisa em relação à minha apresentação ou em relação ao laboratório? Eu tenho aqui uma biografia muito sucinta, certamente com esses 22 anos de experiência, tem muita coisa para contar para a gente. Por favor, sinta-se à vontade. Obrigado, professor Suzin. Realmente é muito tempo trabalhando aqui na TV Globo. Desculpa, até esqueci de agradecer a todos pelo convite. Eu acredito que vocês estejam me ouvindo bem, correto? Está perfeito, está perfeito. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver se eu já consigo compartilhar aqui. E esses 22 anos, né, dentro da TV Globo, né, vou falar um pouco disso aqui também, né, mês retrasado, setembro, né, 18 de setembro, nós completou-se os 70 anos da TV no Brasil, né? E dentro desses 70 anos, pelo menos a TV Globo foi fundada em 65, já tem 55 anos aí de participação ativa na evolução, na condição de como fazer a TV brasileira, né? Junto com todas as demais emissoras, né? Então, nessa minha apresentação, eu acredito que já esteja todos vendo, vocês poderiam só confirmar, se já conseguem ver o meu slide principal? Estamos vendo. Obrigado. Eu procurei elencar aqui a apresentação, né, fazendo uma agenda, né, numa primeira parte aqui, o Carlos Eduardo vai estar com o crachá da TV Globo, né, e aí eu vou falar um pouco sobre o que é o MediaTek Lab, o nosso método de pesquisa, e aí sim eu consigo passar para uma explanação da evolução da televisão sobre uma ótica de funcionário Globo, né, de como que a gente enxerga, né, como que a Globo enxerga a evolução da televisão. E aí, numa segunda parte da minha apresentação, eu tiro aqui o meu crachá de funcionário Globo, coloco aqui meu crachá de membro do módulo técnico do Fórum SBTVD, e aí eu vou discorrer sobre o que é exatamente o projeto da TV 3.0, que nós iniciamos em janeiro desse ano, né? E aí tem toda aqui uma explanação de roadmap e algumas ações até que nós já publicamos, né? Então, começando essa primeira parte aqui sobre TV Globo, né, eu gostaria de colocar todo mundo numa mesma página, né? Então, assim, esse período, né, de evolução da televisão, ele também, eu destacaria uma palavra que é transformação. Então, o que a gente conhece como TV Globo, como Rede Globo, que é uma empresa de televisão aberta, né,
Existe um projeto dentro de um grupo maior, que é o Grupo Globo, que contém não só a Rede Globo, mas ele contém a Globo.com, que é um portal web, ele contém a Globosat, que é uma distribuidora de conteúdo audiovisual, e também a Som Livre, que é uma gravadora musical. E aí, então, dentro do Grupo Globo, se decidiu por um projeto conhecido como Uma Só Globo, onde essas 4 marcas que eu mencionei agora há pouco, elas são unidas, né? Elas convergem para uma marca maior que passará a ser simplesmente Globo. E aí, essa nova empresa Globo, né? Ela, numa análise feita pelos acionistas, pelos executivos, altos executivos da empresa, ela tem uma característica que a gente chama de media tech. Né? O que é uma media tech? Foi entendido que a empresa não é só uma media company, né? uma empresa que gera conteúdo, assim como também ela não é somente uma empresa, uma tech company, uma empresa que lida exclusivamente com tecnologia. Então, na verdade, nós usamos tecnologia e também geramos conteúdo de mídia. E daí, eu acredito que esse nome tem sido bastante mencionado na imprensa. A Globo agora ela tem esse novo nome, né? Globo, simplesmente. Não mais Globo.com, não mais Rede Globo, não mais TV Globo, não mais Globosat, simplesmente Globo. E essa empresa, chamada Globo, ela é uma empresa, uma media tech company, que tem alguns pilares. Então, a gente procura, tem alguns nossos direcionadores. Então, a gente tem um primeiro direcionador para todos, né? Então, nós procuramos experiências que agregam, né? Também temos um outro direcionador para o mercado. Então, nós procuramos, através do conteúdo de mídia e da tecnologia, né, a transformação da publicidade. E para cada um dos nossos telespectadores, né, nós desejamos estabelecer uma relação direta com as pessoas. Então, eu procurei sintetizar aqui, até para ficar bastante claro, né, esse novo posicionamento. Então, essa empresa nova, né, a Globo, né, essa MediaTek, né, é uma companhia voltada ao consumidor, com diversos produtos digitais, que aí são os produtos digitais das antigas empresas que eu mencionei aqui. E dentro desse escopo de Media Tech Company, né, foi também decidido reunir todos os núcleos de P&D que haviam nessas empresas que eu falei, né, dentro da Rede Globo, dentro da Globosat, dentro da Som Livre, etc. Todos esses núcleos de P&D, eles foram reunidos numa nova, vamos dizer assim, numa divisão interna da empresa nova, da Globo, chamada MediaTek Lab. Então, o MediaTek Lab, ele é o laboratório de inovação da Globo. E aí o MediaTek Lab, nós somos 48 colaboradores com diversas formações, então temos publicitários, engenheiros, mestres, doutores, e temos a missão de expandir as fronteiras de MediaTek para descobrir novas oportunidades de negócio para a Globo. Então, o nosso diretor é o Paulo Henrique Castro, conhecido mais como PH. Dentro desse MediaTek Lab, esse nosso laboratório de inovação, nós temos 3 grandes áreas, né? Então, temos uma área de transmissão liderada pelo Leonardo Chaves. Essa área ela lida com pesquisas e iniciativas envolvendo codificação de áudio e vídeo, tecnologia de transmissão por satélite, terrestre e cabo, e também serviços de mídias integrados, broadcast, broadband. Eu faço parte hoje da área de transmissão, então eu estou dentro ali do time liderado pelo Leonardo Chaves. Mas nós também temos dentro do nosso MediaTek uma área de computação gráfica liderado pelo Pablo Bione, e essa área de computação gráfica ela busca, né, pesquisas e experimentos envolvendo o futuro de mídia imersiva, tecnologias de real-time, tecnologias envolvendo o humano sintético, personagens virtuais. Então, esse é o escopo maior da área de computação gráfica. E uma terceira área, que nós chamamos de P&D exploratório, que é liderada pelo Daniel Monteiro, é uma área que pesquisa tecnologias emergentes. Ela é responsável pela ideação, prototipação e incubação de novos produtos. Então, a gente procura fazer, dentro da área de P&D exploratório, uma conexão com o ecossistema de inovação. E aí,
como que, dado, né, essas áreas que eu mencionei, essa estrutura nova de Media Tech, esse nosso novo laboratório de Media Tech Lab, como que nós lidamos com as diversas tecnologias que existem, não só para vídeo e para áudio, mas assim, nós lidamos com toda e qualquer tipo de tecnologia. Então, internamente, a gente até brinca que nós estamos navegando num oceano de tecnologias. E aí, nesse nosso navegar por esse oceano, nós procuramos estabelecer alguma metodologia para como lidar com uma tecnologia. Então, nós temos esse modelo que eu estou mostrando aqui, né, onde tipo, nós consideramos que uma tecnologia ela passa por etapas, por fases, até efetivamente ser uma tecnologia madura e adotada no dia a dia da empresa. Então, a gente tem uma primeira fase que nós denominamos como águas novas, onde simplesmente nós mapeamos a existência da tecnologia, ainda não temos nenhum estudo sistemático a respeito dessa tecnologia, mas é uma tecnologia que, uma vez mapeada, ela entrou no nosso, vamos chamar assim, no nosso sonar, né? Foi captada no nosso sonar, porque nós entendemos que ela demonstra potencial para ajudar a Globo na sua missão de MediaTek. Posteriormente, vem uma segunda fase, onde essa tecnologia, ela, uma vez já mapeada, ela passa a entrar num estudo contínuo. Então, nós começamos a ficar estudando continuamente aquela tecnologia e já visando uma experimentação futura. E aí, nessa etapa de experimentação, nós estamos entrando nessa etapa que eu chamo de experimentando, é onde, uma vez mapeado, uma vez já bastante estudado a tecnologia, nós passamos a uma etapa onde nós constantemente fazemos provas de conceito, né, POCs, e testes práticos para ver viabilidade, qual o impacto disso na nossa infraestrutura, o que isso muda, quais são os ônus, quais são os bônus em se adotar aquela tecnologia específica. E uma vez concluída essa etapa, existe a fase final, que é a fase do adotado, onde a tecnologia foi mapeada, foi estudada, foi experimentada, então ela já se encontra num estado de domínio tal que já pode ser utilizado dentro das operações da Globo. Então, toda e qualquer tecnologia, independente de qual campo do conhecimento, quando ela entra no sonar do MediaTek Lab, ela obrigatoriamente ela passará por essas etapas. E aí, dado hoje, onde tecnologia se tornou um grande protagonista dentro do negócio de se fazer televisão, nós temos um mapeamento desse nosso oceano com diversas tecnologias. Então, a gente também procura, além do mapeamento que eu falei anteriormente sobre o dicionário, a gente também procura agregá-las em grupos, né? Eu estou colocando aqui como, por exemplo, um grupo de comunicação. São tecnologias que são relacionadas às redes de comunicação, formas de distribuição e consumo de mídia. Ela pode ser mapeada também como uma tecnologia para base e suporte. O que eu quero dizer com isso? É uma tecnologia que serve como base e suporte para a construção de outras inovações. Um exemplo clássico aqui, que a gente tem estudado bastante, né, e aplicado bastante também, é a inteligência artificial. Né? Isso é um campo muito grande, tem muitas outras subdivisões, então nós entendemos inteligência artificial como uma tecnologia da classe de base e suporte. Temos também propaganda de negócios, onde a gente procura também tecnologias e práticas que se relacionam com o mundo de negócio e propaganda. O nosso P&D, eu diria que é um P&D dentro do nosso MediaTek Lab, né? Ele executa um P&D bastante voltado para o estudo e aplicação daquela tecnologia para melhorar e potencializar os negócios da empresa. Um outro grupo são as práticas inovadoras. Então, as práticas inovadoras incluem processos e ferramentas para sustentar a prática de inovação dentro da Globo. Uma outra classe é a produção de mídias, né, que representa as técnicas relacionadas à produção de mídias de vários formatos. E, por último, nós temos o Internet of Things e o Universo Make, onde nós procuramos mapear tecnologias que se relacionam com a internet das coisas, sistemas cyberfísicos e o universo maker de criação. Então,
eu diria que esse é o nosso sonar, né? Então, anualmente, a gente revisita essa metodologia, identificando se uma determinada tecnologia no ano ela deve avançar uma etapa, ela deve retroceder, ou ela já está madura e estudada o suficiente para ser testada e, posteriormente, adotada dentro da empresa. Então, eu coloquei aqui vários símbolos, os círculos coloridos, os trapézios e os quadradinhos, então, representando vários tipos de tecnologias. Então, a gente tem Jingle, a gente tem ATSC, a gente tem holografia, 5G, HDR, é um universo imenso. E aí, aquelas 48 pessoas, é claro que elas não são suficientes para fazer o estudo e acompanhar todas essas tecnologias. Então, a gente também procura mapear um grau de importância e, principalmente, a gente sempre procura estabelecer parceria com empresas, universidades e centros de pesquisa para poder não só fomentar o estudo dessas tecnologias, mas também, principalmente, poder influenciar o próprio roadmap dessas tecnologias. Então, assim, a academia é um grande parceiro nosso, nós temos procurado incentivar bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, pesquisas em parceria. Nós também temos procurado empresas, né, e não só empresas brasileiras, mas principalmente empresas estrangeiras, procurando sempre fomentar a inovação através de toda e qualquer tecnologia que nós entendemos ser oportuno para desenvolver o negócio da Globo. Dentro do Media Tech Lab, né, então, pegando aqui um pouco o gancho das iniciativas tecnológicas, e principalmente agora eu estou falando bem bastante da área de transmissão, a gente, dado todo esse mapeamento, dado toda essa importância das tecnologias, nós também operamos, digamos assim, numa linha que envolve um caminho a gente opera em 3 caminhos que envolvem um caminho de inovação tecnológica. Então, nós fazemos essas parcerias, não vou dizer todo ano, mas periodicamente, né? A gente envia alguns pesquisadores para algumas empresas ou alguns centros de pesquisa para a gente fazer uma troca e um aprendizado. Então, nós já temos uma relação bastante especial com a NHK no Japão, assim como ano passado nós também passamos a estabelecer uma relação com o ETRI, que é um instituto de pesquisa na Coreia do Sul. Então, essa nossa linha de inovação tecnológica, ela procura fazer essa pesquisa, mapeamento e fazer o estudo das tecnologias que nós entendemos serem interessantes e oportunas para a Globo. E uma outra linha que nós chamamos de promoção tecnológica é onde nós procuramos, através dos grandes eventos mundiais, e aqui eu estou me referindo a principalmente, mas não só me restringindo a apenas esses 2 tipos, mas principalmente nós procuramos utilizar as Olimpíadas e a Copa do Mundo. São eventos mundiais de grande visibilidade, e aí nesses eventos nós procuramos fazer e demonstrar os testes práticos e as POCs que eu havia mencionado no slide, em alguns slides anteriores. Então, em 2014, nós fizemos algumas transmissões de 4K pelo ar, né? 4K broadcast. Em 2016, na Olimpíada do Rio de Janeiro, em parceria com a NHK, nós fizemos aqui no Rio de Janeiro a primeira transmissão 8K ao vivo, né? A primeira transmissão broadcast ao vivo. Então, utilizamos aqui no Sumaré, a gente irradia o sinal do que a gente chama do Morro do Sumaré, que permite a maior cobertura, permite a melhor radiovisibilidade da cidade do Rio de Janeiro. Em 2018, a gente fez algumas experiências envolvendo integração do que a gente chama do canal de distribuição broadcast, que é a nossa TV aberta, né, a radiodifusão terrestre, e do que a gente chama do canal de broadband. Então, a gente procurou fazer algumas experiências de como fazer um consumo de mídia onde esses 2 canais operam de forma sinérgica a possibilitar um consumo de mídia ótima para o usuário. Em 2019, a gente também fez umas primeiras transmissões, onde é um assunto que já eu vou comentar com mais detalhe, que é a TV 2,5, né? O que seria a TV 2,5? E então a gente usou
as ferramentas da TV 2,5 e também o modo de transmissão broadcast do 5G, onde a gente transmitiu, e aí foi um caráter experimental, ali no Rio de Janeiro, justamente na área onde estava acontecendo o Rock in Rio, lá na Cidade do Rock, a gente fez essa transmissão experimental do evento do Rock in Rio, usando simultaneamente a tecnologia de TV 2,5 e também a tecnologia de 5G broadcast. Tóquio 2020, nós estávamos planejados fazer algumas experiências EPOC com 8K, utilizando mídia imersiva, mas a Olimpíada não foi cancelada, a Olimpíada foi postergada para 2021, mas eu deixei riscado aqui porque a gente não sabe se nós vamos ou não realizar essa demonstração para ano que vem. Isso ainda precisa ser analisado, precisa ser ponderado o cenário atual da crise do Covid-19. E aí, provavelmente, vamos ter outras demonstrações a serem definidas para 2022, quando vai acontecer a Copa do Mundo no Catar, e 2024, que é quando ocorrerá as Olimpíadas em Paris. E, além dessas duas linhas, a gente tem uma terceira linha que a gente chama de regulatório tecnológico, onde, em parceria com outro departamento aqui dentro da Globo, que é o departamento regulatório, nós procuramos também participar ativamente dos fóruns que fomentam a regulamentação dessas tecnologias. Então, assim, nós aqui da Globo temos participação ativa dentro da ITU, dentro do World Radio Communication, já desde de 2015, teve agora a última reunião em 2019, e já estamos nos preparando para a reunião de 2023. Também, sempre que nós fazemos essas demonstrações, nós procuramos publicar esses documentos, né? Então, temos alguns reportes publicados pela ITU, também participamos dentro do CITEL, e como eu falei aqui, nós também participamos ativamente dentro do Fórum SBTV, onde nós atuamos na normatização para a TV digital no Brasil. E aí, dada essa rápida introdução sobre como é que é o modus operandi, nesse nosso método da Globo, né, e especificamente do Media Tech Lab, eu trago aqui o que a gente enxerga, né, qual é a visão da Globo em relação à evolução da televisão no Brasil. Então, como eu havia mencionado, né, as transmissões de televisão começaram em 18 de setembro de 1950. E aí a nossa TV era analógica, preto e branco e monoaural. A essa geração de televisão, nós convenhamos, nós padronizamos chamar de TV 1.0. Então, toda vez que vocês ouvirem esse termo TV 1.0, ele faz referência à primeira geração de televisão implantada no Brasil. Posteriormente, em duas fases, houve a implantação da TV a cores em 1970 e em 1985 a TV passou a ter um áudio estéreo e o Second Audio Program, que é o chamado SAP. Então, essas duas mudanças que aconteceram, né, a TV a cores em 1970 e a introdução do áudio estéreo e SAP em 1985, nós passamos a chamar isso como sendo a geração de TV 1.5. E aí, posteriormente, em 2007, veio uma nova geração de TV, que nós chamamos de TV 2.0. Aí a TV se tornou digital, passou a ser de alta definição, passou a ter um serviço de áudio estéreo e surround, passou a ser interativa e passou a transportar dois tipos de serviço. Um serviço fixo, que a gente chama de serviço HD, cujo objetivo é para ser recebido nas casas dos telespectadores, e um serviço móvel, que nós chamamos de serviço OneSeg, que é um serviço que, através do padrão ISDBT, permite que você transmita esse sinal para dispositivos móveis e portáteis. E aí esse OneSeg é dado a característica técnica da tecnologia, onde você aloca o seu canal de radiofrequência, que no Brasil ele contém 6 MHz, a largura de banda desse canal de rádio é de 6 MHz, você divide esse canal em N slots, e um desses slots, um desses segmentos, né, o nome correto seria esse segmento, você aloca para fazer a transmissão do conteúdo do serviço móvel.
Posteriormente, em 2011, né, eu coloquei aqui que a TV se torna smart. E aí eu gostaria de enfatizar que esse smart, na verdade, a TV ela se tornou conectada. A TV finalmente passou a estar conectada à internet. E isso deu origem a várias melhorias, como o serviço de streaming. Você passou a poder ter um usuário de TV logado. Então, aquela operadora de streaming poderia começar agora a mapear as suas preferências para poder lhe servir um serviço, um conteúdo audiovisual mais personalizado. Então, todas essas gerações de televisão que eu mencionei aqui, a TV 1.0, TV 1.5, a TV 2.0, elas caracteristicamente são um serviço, né, um serviço que fornece um conteúdo audiovisual linear para o usuário, porém eu não tenho nenhum feedback desse meu usuário. E a partir de 2011, abriu-se essa janela de oportunidade com as TVs smart, com as plataformas de streaming, de nós podermos ter um retorno, né, desse meu usuário, podermos ter um feedback do que esse usuário prefere, do que esse usuário gosta de consumir. E isso motivou, aí eu vou fazer só um parênteses aqui, dentro do fórum, né, uma iniciativa que foi finalizada esse ano, chamada de TV 2,5. Então, esse ano foi lançado, né, foi no primeiro semestre desse ano, né, foi lançada, a gente considera lançado quando as normas ABNT são publicadas, né, foram publicadas as normas da TV 2.5, onde a TV 2.5 ela é totalmente retrocompatível com a TV 2.0, só que a TV 2.5 ela agregou alguns recursos novos, então ela passou a permitir um conteúdo HD, HDR, o áudio agora ele pode ser imersivo e agora nós contamos com uma nova camada de middleware que permite que a TV não só continue a ser interativa, mas que também possa usufruir dos benefícios dela também ser conectada. E aí, dado esse lançamento da TV 2,5, então a gente já entende que a partir do ano que vem já começarão a ser vendidos aparelhos de televisão no Brasil em acordo com as normas da TV 2,5, nós começamos a olhar para a próxima geração, para o futuro. E aí essa geração é o que a gente chama de TV 3.0. E aí é que eu estou colocando uma previsão bastante otimista, né? Nós já iniciamos os trabalhos da TV 3.0 no início de 2020. Esse trabalho ele tem um roadmap que eu já vou mostrar mais à frente para vocês, mas a gente está, nós, né, e aí que eu estou falando como fórum, né, nós estamos bastante otimistas que provavelmente em 2023 a gente já consiga, lá no final de 2023, muito provavelmente nós consigamos ter operação comercial utilizando o padrão de TV 3.0 a ser decidido. Então, desde hoje até 2023, nós temos um imenso trabalho que é não só especificar, como também determinar as melhores tecnologias para esse futuro, para essa futura TV 3.0. Mas aí, a respeito da TV 2,5 e a respeito da TV 3.0, eu vou retornar a esses dois tópicos na parte ali onde eu vou falar sobre as iniciativas dentro do fórum do SBTVD. Voltando então aqui para o presente, né, voltando aqui mais para a fala como funcionário Globo, né, como é que nós imaginamos, né, como é que nós vemos a experiência de assistir TV hoje? Então, basicamente, nós entendemos que existem experiências isoladas. Então, você tem uma experiência que é a experiência da TV aberta. A TV aberta ela é difundida pelo canal broadcast, né, que é o canal de radiodifusão unidirecional, onde basicamente o telespectador consome um conteúdo audiovisual linear por um TV conectado ao over-the-air, né, que é essa radiodifusão terrestre que eu mencionei. E existe uma outra experiência, que aqui eu estou representando como o serviço de streaming, onde você tem um telespectador que consome um conteúdo audiovisual sob demanda, né?
porque o televisor está conectado ao broadband, esse telespectador ele está conectado e logado em alguma plataforma on demand. E normalmente essa plataforma, esse serviço é provido via internet e o provedor ele consegue identificar. Então, estou representando aqui o senhor Silva, né? Ele está conectado com a sua TV e ele tem ali um cardápio de conteúdos que ele pode consumir de forma on demand. E o que nós acreditamos, né? E o que a TV 2,5 já permite aos radiodifusores fazerem? É integrar essas duas experiências numa nova TV. Então, o grande diferencial aqui do recente padrão TV 2,5 é permitir, né, que o telespectador consuma o conteúdo audiovisual por esse televisor conectado tanto aos ambientes, né, os canais over-the-air, o canal broadcast, quanto ao canal broadband. E aí, através da sinergia desses dois ambientes, isso vai melhorar e tornar mais transparente o consumo e a personalização do conteúdo. O telespectador ele não tem que mais se preocupar se ele está recebendo isso do ar, se ele está recebendo isso da internet. O foco dele é consumir aquilo que ele quer, na hora que ele quer, da forma como ele quer. Então, o foco passa a ser o consumo de conteúdo personalizado. Então, hoje, com a TV 2,5, isso já é possível, e a TV 3.0, que já vai estar vindo aí em breve, já nascerá com essa filosofia em mente. Nativamente, ela já conterá essa filosofia. E olhando, né, mais para frente, né, o que o futuro nos... Né, fazer um pouco de futurologia, o que seria o futuro, né, da TV? Eu trago aqui uma visão que converge muito com as coisas que nós temos estudado dentro do MediaTek Lab, que é uma visão da NHK, do NHK STRL, né? NHK Science Technology Research Laboratory. É o grupo, é o braço de P&D. A NHK é uma emissora pública no Japão, e o NHK STRL é o braço de P&D dessa emissora pública. E eles têm um conceito que eles chamam de Diverse Vision, né? Então, eles entendem que a televisão, ao longo do tempo, ela começou a sua evolução preto e branco, passou a ser uma televisão a cores, então ela começou a sua evolução através de uma primeira dimensão representada aqui como sempre mais qualidade, né? Melhoria de qualidade. Posteriormente, esse serviço audiovisual foi agregado teletexto, então ele passou a ter mais funcionalidade. Então, nós temos uma segunda dimensão aqui, que é a High Functionality. E aí, posteriormente, esse serviço passou a ser HD. Lá no Japão, o sistema de middleware que eles utilizam atualmente é o Hybridcast, então você teve uma nova evolução aqui no eixo de funcionalidade. E agora nós vamos ter uma nova evolução nos dois eixos, tanto de funcionalidade quanto de qualidade, que é com a nova geração que vem trazer 8K, 4K e essa agregação do consumo de mídia através dos canais de broadband e broadcast. Então nós temos aí uma nova melhoria nessas duas dimensões. Porém, eles entendem, através desse conceito do Diverse Video, que o momento também traz uma criação de uma nova dimensão, e aí eles chamam essa dimensão de presentation, né? Você está tendo uma extensão de onde você apresenta o seu conteúdo. Por toda e qualquer melhoria de qualidade, funcionalidade que até então foi feita, tudo isso se restringia ao seu aparelho de televisão, que é aquela tela 2D que você tem na sua casa, ou no seu escritório, ou onde você prefira assistir televisão. E eles entendem agora que isso vai continuar a existir, porém outras telas, né? E aí eu estou indo muito mais além do que se costuma falar como segunda tela, né? Então, na verdade, ele entende que nós poderemos ter o uso de óculos de realidade aumentada, televisões usando holografia, ele bota aqui como TV 3D on tablet top, VR Mount Display, display fixo. Então, a mensagem aqui é, olha, o universo de apresentação desse meu conteúdo não ficará mais restrito a esse
quadrante 2D, que é hoje a minha televisão, que é hoje o nosso aparelho de televisão. Ele continuará existindo por muito tempo, mas nós temos que nos preparar para também apresentar o conteúdo audiovisual em outras dimensões. Então, esse conteúdo, esse conceito do Diverse Video que a NHK tem pesquisado, é um conceito também que nós aqui dentro da TV Globo, nós acreditamos bastante. E também temos procurado estudar e executar algumas iniciativas a respeito dele. Bem, dado essa primeira parte sobre a TV Globo, né, que é aquele momento que eu falei que eu trocaria de crachá, né, então eu trago agora qual é a visão do fórum, né, em relação à evolução da televisão brasileira, né, a evolução da televisão no Brasil. Então, o fórum é uma organização aberta, ele é sem fins lucrativos, foi criado por meio do Decreto Presidencial 5.820, em 2006, com a função de assessorar tecnicamente o governo brasileiro na implantação do serviço de TV digital no país, o que inclui, entre outras atividades, a elaboração das normas técnicas para transmissão, recepção, interatividade e acessibilidade do serviço de TV digital aberta. Uma outra responsabilidade do fórum também é a revisão constante das normas para a TV digital aberta, acompanhando o avanço tecnológico dos setores envolvidos, promoção do serviço de TV digital terrestre e estudos para a melhoria do padrão atual de TV digital aberta e desenvolvimento de uma nova plataforma. E aí eu destaco essa última parte, que é justamente onde nós temos atuado dentro do que é o universo TV 2,5 e do que será o universo de TV 3.0. O fórum, né, atualmente ele contém mais de 80 membros. Esses membros estão divididos em 5 setores, que são os fabricantes de televisores, são os fabricantes de transmissores, são os próprios radiodifusores, desenvolvedores de software e universidades e centros de pesquisa e desenvolvimento. Então, dentro do fórum, nós temos o módulo técnico, responsável pela análise técnica de todas essas tecnologias. Nós temos o módulo de mercado, o módulo de análise de propriedade intelectual e o módulo de promoção. Eu hoje sou um membro dentro do módulo técnico, e dentro do módulo técnico, junto com os demais módulos, nós iniciamos o projeto de TV 3.0. E aí existe agora uma primeira fase do projeto que envolve a pesquisa e estudo de quais tecnologias são as melhores candidatas para a futura geração TV 3.0. É importante observar que o fórum ele não vai decidir qual vai ser a tecnologia. Ele vai elaborar um documento indicando sobre a visão do fórum quais são as melhores tecnologias, mas a decisão final, né, a decisão suprema sobre qual tecnologia ser adotada, ela cabe à presidência da República, junto ali do Ministério, junto do Minicom. Então, cabe ao presidente da República a decisão sobre o padrão a ser adotado. Cabe ao fórum auxiliar a presidência da República e o Ministério das Comunicações, assim como também a Anatel, em prover informações de quais são as tecnologias ótimas para se atender todas as expectativas em relação à TV digital aberta no Brasil. E aí, em cima desse trabalho, como eu havia mencionado, nós realizamos um trabalho da TV 2,5, que foi encerrado recentemente nesse ano. A partir do ano que vem, os televisores produzidos, né, no Brasil, eles já estarão habilitados para a recepção da TV 2.0, da TV 2.5. E o que a TV 2.5 efetivamente trouxe de melhoria? Ela trouxe basicamente 3 melhorias para a experiência de consumir mídia audiovisual. Então, uma primeira melhoria foi a criação de um novo perfil do Ginga. O Ginga é o middleware empregado na geração de TV digital do Brasil. Foi criado um novo perfil, que é o perfil D, que ele é conhecido como DTV Play. E qual é a grande missão do DTV Play? É justamente a união do canal Broadcast e do canal Broadband, podendo assim fomentar muitas oportunidades e um melhor consumo do conteúdo audiovisual. Então, em breve teremos aí no mercado já televisores
utilizando esse novo perfil, o DTV Play. Uma segunda melhoria que a TV 2,5 trouxe é o conteúdo HDR. Então, HDR significa High Dynamic Range. Então, você tem... O High Dynamic Range não seria, assim, apenas imagem com um brilho maior. Não é isso, efetivamente. O HDR, na verdade, você tem uma nova curva, né? Uma nova curva gama que você permite uma melhor qualidade na representação, não só das imagens mais escuras, assim como dos seus highlights de um branco. Né? Então você tem toda uma melhoria. E aí para o HDR você tem duas tecnologias. A primeira tecnologia é o SL HDR1 e a segunda tecnologia é o HLG. E a terceira melhoria que a TV 2,5 trouxe é em relação ao áudio. Então, em relação ao áudio, ele já era estéreo, ele já era surround na TV 2.0. Com a TV 2,5, ele também se torna imersivo. E aí nós temos duas novas tecnologias que permitem que o áudio seja imersivo. O MPEG-H, áudio, e o Dolby Atmos. Então, as emissoras, uma vez já publicado as normas, uma vez consolidadas as normas pelo fórum, publicadas pela ABNT, os radiodifusores já podem começar a transmitir conteúdos. Então, é até oportuno comentar aqui que esse mês, né, final do mês passado e o início desse mês de outubro, nós lá na Globo São Paulo já começamos a transmitir algumas partidas de futebol, se eu não me engano, do Campeonato Brasileiro, utilizando áudio imersivo com a tecnologia Dolby Atmos. Então, uma vez publicada a norma, os radiodifusores já automaticamente possuem a autorização para transmitir. E o oportuno da TV 2,5 uma vez que os radiodifusores o fazem, não interfere em absolutamente nada para aqueles telespectadores que possuem um aparelho de televisão 2.0. Ele continuará recebendo conteúdo da mesma forma, da mesma qualidade. Porém, se você já possuiu um aparelho TV 2.5 ou se seu aparelho já possui, por exemplo, um decoder Dolby Atmos, você já vai conseguir usufruir dessa melhor experiência acústica. E aí, finalizado esse projeto da TV 2,5, nós passamos dentro do fórum para olhar o futuro. Então, chegou o momento de nós endereçarmos. E agora? Como que a gente entende que vai ser o futuro da televisão? Então, dentro do fórum, nós iniciamos o que a gente chama que é o projeto TV 3.0, onde nós estamos olhando agora para a próxima geração de televisão digital a ser implantada no Brasil, onde essa nova geração ela não será retrocompatível com as gerações anteriores. Então, para endereçar a TV 3.0, nós elaboramos primeiro uma arquitetura, né? Como que o fórum entende que é a TV, como que o fórum entende que deveria ser a TV 3.0. Então, nós temos aqui as camadas que compõem a arquitetura da TV 3.0, esse modelo de TV 3.0. Nós temos aqui uma camada física, onde nós temos que escolher uma tecnologia para endereçar a distribuição do conteúdo de TV 3.0 pelo canal de broadcast. A TV 3.0 nativamente, ela também já será uma TV conectada ao quê? Ao canal broadband. Então você já nativamente terá essa conexão. Até destaquei aqui com uma cor diferente, porque o projeto da TV 3.0 ele não pretende definir nenhuma tecnologia para essa camada que eu chamo aqui de interface broadband. Apenas se assumirá que qualquer interface broadband que a TV 3.0 poderá se conectar será uma interface que utiliza tecnologia IP, pode ser IPv4, pode ser IPv6, e que esse bloquinho interface broadband ele é um canal IP bidirecional. Então, se isso aqui pode ser uma conexão física, uma conexão fixa broadband residencial, pode ser uma conexão 5G, ou qualquer outra tecnologia que venha a ser inventada, não é o escopo da TV 3.0
interferir ou até mesmo definir como que tem que ser a definição desse bloquinho interface broadband. Apenas se esse bloco aqui for IPv4, IPv6 e for bidirecional, ele automaticamente poderá ser conectado à arquitetura da TV 3.0. Porque de todos esses bloquinhos aqui, a única tecnologia que previamente nós já estamos definido é a tecnologia IP para a camada de transporte. Então, a nossa camada de transporte dentro da TV 3.0, ela já nascerá IP com suporte à versão 4 e a suporte à versão 6. E essa camada de transporte aqui, ela também, eu vou explicar isso mais à frente, ela tem uma outra grande responsabilidade, que ela é uma camada de orquestração. Então, ela tem que saber orquestrar os fluxos do conteúdo audiovisual que estarão sendo transmitidos pela camada física e ou pela interface broadband. E aí, uma vez que ela faça essa orquestração desse conteúdo, né, audiovisual, incluindo também os dados, ela passa esse conteúdo às camadas superiores, que são uma camada de codificação de vídeo, uma camada de codificação de áudio, uma camada para caption e uma camada de codificação de aplicações que tem um desenho bastante peculiar aqui, né? Diferentemente dos padrões anteriores, essa camada de codificação de aplicação para a TV 3.0, ela abraça a codificação de vídeo, áudio, caption e ainda se conecta com a camada de transporte. Mais à frente vai ficar claro por que a arquitetura foi pensada dessa forma, tá? Né? De baixo para cima de cada uma dessas camadas, né? Então, a camada física ela vai ser um planejamento para a recepção, né, do sinal agora fixo, indoor e móvel outdoor. O que eu quero dizer com isso? Hoje, no atual padrão de televisão, o serviço HD que eu mostrei ali anteriormente, ele é projetado para uma cobertura fixa outdoor, que significa que você precisa colocar uma antena na área externa da sua casa. E o serviço móvel, você precisa receber isso de forma móvel e, obviamente, fora da sua casa. Porém, a camada física para a TV 3.0 não mais tratará dois tipos de serviço, será apenas um serviço a ser entregue, e esse serviço a ser entregue ele atenderá tanto ao usuário que estiver no modo móvel outdoor, assim como ele visará atender ao usuário para receber o sinal dentro da sua casa com uma antena dentro da sua casa. Não existirão antenas externas? Provavelmente não, a menos que seja necessário. Então, em alguns casos, talvez seja necessário, mas a ideia, desde o primeiro momento, é fazer o planejamento, construir o padrão de forma que se permita uma transmissão, uma recepção do sinal, perdão, de forma fixa e indoor. Além disso, nós pretendemos manter a atual topologia de rede, né, que a gente denomina como high tower, que basicamente são estações transmissoras de alta potência em altas elevações, né, em pontos estratégicos. Se você olhar a cobertura celular, a gente poderia dizer que ela é uma low tower. Então você tem uma potência menor, com torres menores, mas elas são mais fragmentadas pela sua área de cobertura. Como a gente tem um parâmetro aqui que é não aumentar o custo de distribuição do sinal, onde cada estação, obviamente, requer custo, né, para você instalar o equipamento, para você manter os equipamentos e condições associadas, né, refrigeração, energia. Então, a gente pretende com a camada física, é um requisito da TV 3.0, continuar mantendo a cobertura que a gente chama de high tower. E a camada física, ela usa um conceito que é bastante peculiar, porque é um conceito que a gente chama de reuso igual a 1. A cada nova geração de um serviço digital, você sempre procura, obviamente, ser mais eficiente utilizando o recurso de espectro que você possui. O espectro ele não é infinito. Então, hoje, para a TV, no Brasil, nós temos 37 canais de UHF disponíveis e 7 canais de VHF, que a gente chama do VHF alto, disponíveis para transmissão de radiodifusão, o que, em tese, nos daria 44 canais para transmitir 44 programas diferentes. Mas, na prática, o que acontece? Existe uma coisa chamada reuso. Então, por exemplo,
Se em Pelotas nós usamos a frequência 1, provavelmente nos municípios adjacentes, aquela frequência não pode ser reutilizada. Então, existe um fator de reuso. O quanto desses canais podem ou não ser reutilizados, isso é um plano de cobertura que é feito e determina um número. Esse número hoje, ele não é um número único e constante para todo o Brasil, isso é determinado de forma personalizada por região, porque isso também depende da topografia, mas esse número hoje ele oscila entre 4 e 7. O que esse número quer dizer? Significa que se você usar um determinado canal, uma determinada localidade, e o reuso ali for 4, significa que provavelmente você não pode usar aquele canal em 4 outros municípios adjacentes. Então, a TV 3.0, ela veio com esse conceito do reuso igual a 1. E esse conceito de reuso igual a 1, ele traz um bônus que é o seguinte: olha, os canais poderão ser utilizados em todas as suas localidades. Então, nós finalmente poderemos usufruir dos 44 canais, né, os 37 de UHF mais os 7 de VHF. E mais, dentro de uma área de cobertura, e eu estou tentando ilustrar isso aqui com essa figura, um radiodifusor, ele pode, né, usando a frequência dele, aqui no caso é a frequência F1, ele pode cobrir toda aquela área de cobertura sob responsabilidade dele, mas com serviços diferentes utilizando aquela mesma frequência F1, onde a representação aqui do serviço diferente é feita através das cores. Então, eu tenho a minha área de cobertura aqui ilustrada, toda a minha área coberta com uma frequência F1, porém eu tenho o serviço púrpura, eu tenho o serviço aqui laranja, eu tenho o serviço verde, eu tenho o meu serviço vermelho, eu tenho o meu serviço amarelo. E o roaming, através dessas várias áreas de serviço, ele pode ser aí vai depender, né? Se a TV 3.0 ela vai procurar ser mais um ferramental do que efetivamente uma determinação, mas você vai poder escolher, se você fizer toda essa cobertura de forma síncrona, a comutação de uma célula laranja para uma célula verde não possuirá nenhum impacto para o usuário que esteja assistindo. Se você optar por uma rede mais simples, uma rede não sincronizada, provavelmente você vai ter um glitch ali na hora que você troca você troca de célula, da célula laranja para a célula verde. Só que usar o recurso, né, do reuso 1 também não são só bônus, né? Então a gente tem alguns ônus, né? Um outro bônus que nós temos em relação ao reuso 1 é que isso vai permitir, né, a gente facilitar a segmentação do conteúdo, visando, né, você poder geolocalizar, olha, esse usuário aqui, ele está recebendo dessa estação, então ele está geolocalizado nessa célula de minha cobertura. E isso vai permitir o radiodifusor uma ótima expansão da sua cobertura, né? Reduzindo a demanda de espectro adicional para você fazer simulcast. Por exemplo, a TV Globo aqui na cidade do Rio de Janeiro, para fazer toda a cobertura do sinal, ela precisa de pelo menos 2 canais de UHF. Então nós operamos aqui no canal 29 e em algumas áreas no canal 30. E aí você colocando o reuso, então tem, aqui eu não lembro agora qual é o reuso, se ele acho que ele é 5, se não me engano, mas acaba que em municípios vizinhos, aqui no Rio de Janeiro, esse canal 30 e esse canal 29, ele não pode ser utilizado. Então, a TV 3.0 está pensando nessa eficiência do recurso do espectral, não só colocando mais bits por segundo por hertz, que é o que normalmente se faz no mundo inteiro, mas também procurando poder potencializar ao máximo o uso dos canais de radiodifusão disponíveis. É claro que, ao fazer isso, né, a gente precisou antes, né, olhar, será que isso realmente é possível? Né? Teoricamente, isso é lindo e traz bastante bônus para o ponto de vista dos radiodifusores. Então, se você pegar hoje, né, o padrão mais recente, né, o padrão que hoje é o estado da arte em TV digital, que é o ATSC 3.0, como um exemplo, né, ele já tem pelo menos aí 1 ano de implantação nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, e aí aqui eu não estou fazendo uma defesa dele para a TV 3.0, mas apenas pegando ele como um exemplo, se a gente personalizar aqui um canal de 6 MHz, utilizando as ferramentas que o ATSC 3.0 permite, nós chegamos que conseguimos colocar 3,75 megabits por segundo nesse canal de 6 MHz, dado
que para fazer esse meu reuso igual a 1, eu preciso atingir uma condição, uma premissa elemental, que é ter um C sobre N igual a 0. Ou, no caso, um C sobre N num canal de propagação Halef negativo. Então, o bônus é você poder fazer muito mais, poder fazer uma forma muito mais eficiente a distribuição do seu conteúdo, porém o ônus é que você tem um bitrate muito menor. E aí, a TV 3.0 está indo além, né, um pouco além, e trazendo também uma premissa que é utilizar a tecnologia de MIMO. Né? MIMO significa múltiplo input, múltiplo output. Então, se a gente pegar esse canal hipotético aqui modelado pela TSC 3.0, você só transmitiria 3,75 megabits por segundo em uma polarização. Se você usar isso através de uma tecnologia MIMO, você consegue dobrar essa taxa e chegar a 7,5. Por que nós utilizamos o ATSC para fazer esse primeiro estudo? Ele não é ainda o estado da arte, porque ele só utiliza 64% do limite de Shannon, porém, as próximas gerações serão algo bastante próximo ou um pouquinho superior a esses limites. Então, a gente entendeu que, olha, é possível se implantar a TV 3.0 com reuso igual a 1. Porém, a gente tem um ônus enorme, que é o ônus de ter uma taxa útil menor. E aí, para endereçar essa questão da taxa menor, como eu mencionei, a gente precisa que, para acontecer o reuso igual a 1, o C sobre N, ele precisa ser igual ou menor a 0. E para a gente poder aumentar a taxa, nós estamos partindo do princípio que essa nova geração de TV 3.0, ela utilizará MIMO, então nós transmitiremos esse sinal tanto numa polarização vertical, ou numa polarização horizontal, ou talvez numa polarização mais ou menos 45 graus. Isso faz parte dos estudos faz parte de ser determinado a partir dos estudos. Nós também partiremos de uma agregação de canais, então o conteúdo audiovisual ele pode estar fragmentado em 2 ou mais canais de radiofrequência. Então, isso é uma premissa, né? É um requisito, né, da camada física para esse novo padrão de TV 3.0. E além também, ela continua permitindo, vai procurar permitir também a questão da alerta de emergência através do Wake Up, e principalmente ele possui recursos de extensibilidade. Então, ao longo dos próximos slides, vocês verão bastante que eu sempre reenfatizo a questão da extensibilidade, no sentido que a nova tecnologia para cada uma dessas camadas precisará, é um requisito, né, que ela permita extensibilidade, onde extensibilidade eu gostaria que fosse entendido como você poder aumentar aumentar as funcionalidades do padrão sem necessariamente ter que romper com a geração atual. Então, você vai ver que o requisito de extensibilidade ele está presente na camada física, transporte, codificação de vídeo, codificação de áudio. Bem, dado que nós temos essa multiplicidade de canais, na nossa camada de transporte, eu já adiantei, vai ser baseada em IP, ela precisará orquestrar esses múltiplos conteúdos, né, que poderão estar sendo transmitidos por um ou mais canais de radiofrequência, ou estarão sendo também transmitidos pelo canal broadband. Então, ele tem que poder fazer essa orquestração desses múltiplos streams e, de forma síncrona, entregar isso para as camadas superiores. Outros requisitos da camada de transporte envolve permitir a substituição dinâmica de conteúdo. Então, você tem o conteúdo linear que vai continuar sendo transmitido pelo seu canal broadcast, porém você ainda continuará tendo o conteúdo on demand, né, o conteúdo não linear, que vai ser enviado pelo seu canal broadcast. Então, essa camada de transporte tem que permitir a sinergia entre esses dois conteúdos, visando não só substituição, mas também como enriquecimento. E aí, mais à frente, vai ficar claro, por exemplo, eu posso transmitir um sinal HD pela minha camada física, né, pelo meu broadcast, mas enviar o enriquecimento para ele ser um conteúdo 4K através do canal broadband. E aí, na camada de transporte, esses dois conteúdos são unidos e são posteriormente entregues à camada de codificação de vídeo para ser, então,
decodificado e enriquecido para o formato 4K. Outras finalidades, outros requisitos, né, também permitir o suporte a push e download e push de conteúdo, né, permitir que o conteúdo seja transmitido na internet, então também é um requisito que esse conteúdo que permita criptografia. Temos também o mapeamento, né, para a identificação da rede de televisão. Então, como eu tinha falado, a gente está visando, né, a personalização do conteúdo. Então, eu preciso ter um mapeamento de quem é esse usuário e por qual estação ele está recebendo. E, de forma análoga à camada física, né, permitir a identificação de alertas de emergência por áreas. Então, eu para conseguir fazer um alerta de emergência, não só mais por toda uma área de cobertura, mas dentro daquela área de cobertura, por exemplo, eu conseguir fazer um alerta de emergência para determinadas ruas, talvez para determinados CEPs. Então, isso é um dos requisitos que nós estamos colocando aqui para a camada de transporte. Só que tudo isso, né, do Reuse igual a 1, ele traz um ônus enorme para a camada de codificação, principalmente de áudio e vídeo, que é no que diz respeito à eficiência. Então, hoje, na TV 2.0, 2.5, nós utilizamos o H264, que é o AVC. Então, para o nosso serviço HD aqui, nós temos em torno aí de 15 megabits por segundo. Se você mapear usando a tecnologia do AVC e considerando que né, a abordagem das emissoras de TV, né, por maiores que sejam as ferramentas que existem na codificação, como a gente sempre faz a codificação no momento que nós vamos transmitir, então tem que fazer a codificação o mais rápido possível. Não importa se aquela novela que eu vou transmitir agora, ela foi gravada uma semana atrás. Eu estou codificando exatamente naquele momento que eu vou transmitir. Eu tenho que fazer isso com a menor latência. E ao fazer com a menor latência, invariavelmente eu não consigo explorar todas as ferramentas que a tecnologia de codificação permite. E aí o que acaba acontecendo? Nós temos aqui um perfil, né, de taxas para a codificação ao vivo, que eu aloco aqui como sendo a abordagem das emissoras de TV, e hoje nós temos também a abordagem dos provedores OTTs, que basicamente ele tem um conteúdo on demand, já foi gravado, aquele conteúdo gravado, então ele pode ser codificado, se explorando todas as técnicas e todas as ferramentas de codificação. Então, a gente tem esse mapa aqui de taxas para o H264 e nós entendemos que para a TV 3.0, muito provavelmente nós vamos pular uma geração. Então, provavelmente, nós sairemos aqui do H264 e nós não iremos para o HEVC. Nós iremos para alguma tecnologia pós-HEVC. Será o H266, que é o VVC? Bem, isso os testes mostrarão. O que eu posso dizer agora é que sim, ele é um forte candidato, dado que hoje ele é o codec mais eficiente. Porém, ele não é o único codec existente pós-HEVC. Existem outros codecs e caberá ao teste do fórum determinar qual desses codecs de vídeo será o mais adequado para a TV 3.0. E, de novo, o projeto da TV 3.0, ao adotar esses codecs, ele vai permitir ao radiodifusor poder explorar agora essas duas abordagens. Eu tenho conteúdo que eu preciso codificar ao vivo, então eu exploro um subset das ferramentas da tecnologia de codificação de vídeo, porém eu tenho conteúdos que são gravados e eu posso explorar as tecnologias, né, as técnicas dessa ferramenta de vídeo de forma a conseguir uma otimização da codificação com uma taxa menor. Então, pegando aqui alguns números, né? Por exemplo, com o HEVC, com o H266, dado esse TAC, que a cada nova geração você tem uma redução de 50% da taxa. Então, um sinal HD hoje que nós transmitimos com H264 de 15 megabits por segundo, com H266 ele já seria 3,75. Um sinal 4K já poderia ser um 15 megabits por segundo. Se esse mesmo 4K com uma tecnologia H266, mas utilizando toda a plenitude das ferramentas, nós poderíamos conseguir aí, então, um 7,5. Então, isso abre uma margem para, olha, aquela taxa baixa que nós temos com o nosso canal de rádio utilizando o reuso igual a 1, bem, ainda é possível, pelo menos, nós colocarmos em um canal de radiodifusão um sinal HD, HDR, e utilizando até 2 canais de UHF, nós agregando 2 canais de UHF, nós colocarmos um sinal 4K, onde você vai ter uma parte do seu conteúdo em um canal e o enriquecimento
para a resolução 4K no segundo canal. Nós entendemos que não será possível transmitir um 8K pelo ar somente com a camada de broadcast. Será necessário o 8K que se use também o enriquecimento através de taxa adicional enviado pelo canal broadband. Então, dentro do projeto da TV 3.0, e aí eu já estou avançando aqui para a camada de codificação de vídeo, nós entendemos que nós vamos ter serviços com resoluções desde 720p até 8K. E, definitivamente, nesse novo padrão, nós estamos partindo para algo totalmente progressivo. O vídeo poderá ser SDR ou HDR, e no novo padrão ele vai ser a 10 bits por segundo, atualmente ele é 8, e nós já vamos utilizar um maior espaço de cor, né, que é comumente conhecido como Wide Gamut Color. Além disso, né, já falei a parte da codificação de vídeo, né, nós estamos pulando uma geração indo para a codificação de mais de estado da arte. Nós vamos ter também os frame rates variando aí né, seria o fracionário do 24 quadros por segundo, né, o 23, 976 frames por segundo, até 120 frames por segundo. Uma coisa que eu já comentei, né, então assim, essa camada de vídeo ela tem que ser capaz de decodificar o conteúdo, não importa se parte dele está vindo pelo canal broadcast, se parte dele está vindo pelo canal broadband. E dentro do padrão, né, lembra lá do Diverse Vision, da NHK, nós já estamos colocando certos requisitos que eles não são obrigatórios, e é por isso que eu coloquei aqui como desejável, né? São requisitos assim, que estão, olha, se você, proponente, conseguir fazer isso, será muito bem-vindo. Então, nós já estamos colocando a possibilidade de suporte à realidade virtual, realidade aumentada, 3 graus de liberdade, 6 DOF. Então, são ferramentas que nós já estamos colocando nativamente na TV 3.0. Elas não serão obrigatórias nesse primeiro momento, mas já estarão presentes, né? Já estarão presentes, não, já estão sendo previstas, né? Para você poder evoluir a TV 3.0. E o vídeo, né, nós vamos utilizar plenamente todos os recursos de escalabilidade do vídeo. E aí, essa escalabilidade do vídeo, ela se divide em 3 dimensões. Então, você tem uma escalabilidade de qualidade. Então, através dessa combinação broadcast, broadband, você poderá ter múltiplas taxas de um mesmo conteúdo. Existe uma outra dimensão de escalabilidade, que é a de resolução. Então, você pode começar assistindo um conteúdo HD, e se você tiver mais taxa, ou por um outro canal, ou por uma conexão broadband, você pode requisitar o enriquecimento daquele vídeo HD e evoluir, né, e enriquecer esse conteúdo com 4K ou até mesmo um 8K. E a terceira dimensão de escalabilidade, o que a gente chama de escalabilidade temporal, é você poder consumir aquele conteúdo com um frame rate maior. Então a gente está fomentando toda essa arquitetura de TV 3.0 para nós termos bastante flexibilidade com o que se pode fazer no que tange ao conteúdo audiovisual. Não posso também deixar de falar do áudio. Então, o áudio nós estamos evoluindo para um padrão, né? Nós já tínhamos o Base Chain 2.0, que é o estéreo, 5.1, que é o surround. Nós estamos agora evoluindo para um imersivo 5.1 mais 4. Você vai passar agora a ter um plano superior com pelo menos com 4 caixas, né? Com 4 alto-falantes, digamos assim. Vai ser um áudio que vai ser baseado em objetos, então certos objetos acústicos você vai poder movimentar não só a posição e o volume dele, você vai poder localizar, você vai poder movimentá-lo dentro desse plano seu de imersão. E também, já que nós estamos falando de vídeo, realidade aumentada, realidade virtual, nós já estamos preparando também para que seja possível o Cinebase, onde a gente estaria utilizando, né, o High Order Ambisonic Audio. Então, isso também é um requisito da TV 3.0, que ele não é obrigatório nesse primeiro momento, mas ele é desejável. O áudio também não poderia deixar de falar, então a gente está partindo para continuar existindo o áudio de descrição, ele vai se tornar um objeto sonoro, e aí o telespectador vai poder posicioná-lo da melhor maneira possível. E o áudio, como eu tinha comentado, ele também vai explorar as características de extensibilidade e principalmente de escalabilidade. Então você pode começar a receber um conteúdo estéreo, mas se você conseguir taxa adicional ou por outros canais de UHF ou por uma melhor conexão broadband, você vai conseguir escalar esse conteúdo acústico de um áudio
estéreo para 5.1 ou talvez até por um áudio 5.1 mais 4H. Então, não só na escalabilidade de channel base, né, você está evoluindo cada vez mais, também você tendo cada vez taxas maiores. Né? A camada de caption, ela também está sendo pensada, né, para a gente poder ter um universo, um set de caracteres maior, que permite um controle de estilo mais abrangente, que a gente possa, principalmente, enviar também alertas de emergência pelo caption, e também pensando na acessibilidade, o envio de glosas, né, a língua de sinais, através do caption para determinados televisores poderem até renderizar isso como um avatar. Então, aí seria uma sinergia da camada de caption com a camada de vídeo. Então, você pode receber o glosas pela camada de captions, isso é endereçado para a camada de aplicação, a codificação de aplicação, e a camada de codificação de aplicação requisita o auxílio da camada de vídeo para poder fazer o render desse avatar que vai sinalizar o glosa para o usuário. E claro, também, como todas as outras camadas, a gente sempre pensando em interoperabilidade com outras plataformas. E aí chega o grande ponto aqui que eu gostaria de enfatizar bastante, que é a camada de codificação de aplicações. Então, até a geração de TV 2,5, né, o que nós tínhamos, né, com a TV 1.0, TV 1.5, nós tínhamos a radiodifusão de sons e imagens. Com a TV 2.0 e com a TV 2.5, nós passamos a ter um conteúdo audiovisual sendo difundido, e esse conteúdo audiovisual passou a contar com uma aplicação interativa. Então, você tinha um serviço audiovisual que pode conter uma aplicação interativa. Na TV 3.0, nós vamos pivotar esse modelo, né, de forma que nós vamos transformar isso num app, e esse app contém um conteúdo audiovisual, além de qualquer outro tipo de conteúdo. Então, a gente está transformando a TV 3.0 mais próximo do que é a experiência web que nós temos hoje em nossas casas, em nossos telefones. Então, a gente está fazendo esse pivotar, né? A televisão passar a ser um app lá no seu aparelho. Vamos pegar aqui o nosso aparelho futuro, nosso televisor 3.0. Então, você vai ter o app para assistir a Globo, para assistir a Record, para assistir o SBT, assim como hoje você já tem apps para assistir Netflix, para assistir o Globoplay. E por isso que, né, por causa dessa principal funcionalidade, que é a responsabilidade da codificação de aplicação, que ela tem aquele desenho inicial que eu mostrei, né, que tem aquele desenho em L. Né? Então, ela abraça as camadas de codificação de vídeo, a camada de codificação de áudio, a camada de caption, e fala também com a camada de transporte, porque é através da camada de codificação de aplicações que toda e qualquer apresentação de qualquer tipo de conteúdo será feito no dispositivo TV 3.0. E aí entenda dispositivo TV 3.0, claro, num primeiro momento, o televisor que nós conhecemos, mas num segundo momento, outros tipos de dispositivos que talvez nós ainda nem conhecemos. Então, nós estamos fomentando um padrão, mirando pelo menos os próximos 15 anos de radiodifusão. Então, outras funções que a camada de codificação de codificação de aplicações tem, eu mencionei que o fórum fez um grande trabalho no perfil do DTV Play, e nós estamos trazendo todo esse trabalho do DTV Play feito na TV 2,5, nós estamos trazendo esse trabalho para ser enriquecido e ser o nosso, digamos assim, o nosso middleware para a TV 3.0. Então, reforçando, então esse DTV Play que nasceu na TV 2,5, ele vai ser enriquecido com os recursos das várias camadas que eu acabei de mostrar aqui, com os vários requisitos a serem mapeados com essas tecnologias, ele vai ser o perfil 1, né, da nova TV 3.0. E aí ele também possui outras finalidades. Então você tem que fazer nós estamos mirando aqui, né, visando uma interface padronizada para você fazer medição de audiência em real time. Você tem que pensar, da mesma forma que é feito em smartphone, você tem que pensar na questão da privacidade dos dados do usuário. Então, isso vai passar a ser uma preocupação no desenvolvimento de aplicações para TV 3.0. Essa camada de codificação, ela vai passar a fazer o controle dos componentes de áudio. Então, eu falei que no áudio você pode manipular os objetos da forma que você quiser. Isso é um recurso
contido na camada de codificação de áudio, mas que vai ser controlado pela camada de codificação de aplicações da TV 3.0. Também a gente vai ter aqui, né, stream dos recursos de acessibilidade para dispositivos de segunda tela. Então, será a responsabilidade dessa camada de codificação de aplicações poder mapear e se comunicar com dispositivos vizinhos ao seu aparelho televisor. Então, uma outra função também dela aqui é acessar informações da camada física, da camada de transporte e do próprio sistema operacional do seu aparelho televisor, de forma a gente montar prover um set de metadados que permita enriquecer, né, conhecer as preferências desse nosso telespectador e dessa forma poder enriquecer o conteúdo, né, audiovisual que vai ser oferecido. E da mesma forma que as camadas anteriores, continuar tendo um recurso de escalabilidade e principalmente de extensibilidade, para a gente poder continuamente implementar novas melhorias. Dado todo esse ponto que eu falei, né, da explicação das camadas, como que isso hoje se encontra dentro do fórum? Bem, a gente começou esse trabalho do projeto da TV 3.0 no início de 2020, e esse trabalho dentro do módulo técnico, do módulo mercado, dentro do módulo de propriedade intelectual, isso culminou no dia 20 de julho de 2020, com a publicação de um documento chamado Call for Proposal. Então, eu estou deixando ali o QR Code do site do fórum. Então, se você acessar ou pela URL ou pegando o celular e mapeando com o QR Code, você vai ser direcionado para uma página do fórum, onde lá você vai encontrar dois documentos. O primeiro documento é o que a gente chama do Call for Proposal. Ele foi publicado no dia 20 de julho de 2020 e ele contém todos os requisitos para a camada, para todos os requisitos de todas as camadas da arquitetura da TV 3.0. E aí você vai ver que esse documento está dividido em capítulos, né? Áudio, vídeo, caption, camada física, e para cada um dos requisitos, né, você tem lá a coluna do canal Broadcast, você tem a coluna do canal Interface Broadband, né, que é o nosso canal Broadband, e você tem um requisito, né, um determinado requisito, ele é mapeado se ele é requerido, se ele é recomendado, se ele é desejável ou se ele não é requerido, porque às vezes você pode ter um determinado requisito que ele é requerido ou desejável para o broadcast, mas ele não é requerido para o broadband. Então, você tem toda essa matriz de mapeamento de todas as tecnologias publicadas, está em domínio público desde o dia 20 de julho. Desde então, a gente tem trabalhado num segundo documento, que a gente chama de procedimento de teste. Então, o fórum, aí agora foi uma atividade do módulo técnico, veio trabalhando num documento chamado procedimento de teste, que ele especifica como cada um daqueles requisitos publicados no Call for Proposal será testado. Então, esse documento é um documento de umas 200 páginas, né, se não me falha a memória, e ele define passo a passo qual metodologia, qual ferramenta, qual critério vai ser utilizado para se testar cada uma dessas tecnologias. Então, esse documento, inicialmente, nós publicamos ele no dia 15 de setembro, né, 15 de setembro, isso, como um rascunho no site do fórum, de forma que ficou aberto para qualquer entidade ou participante, ou qualquer entidade não membro do fórum pudesse ler o documento e enviar comentários para o fórum. Então, ele foi publicado como rascunho no dia 15 de setembro, ficou disponível até o dia 25 de setembro, quando nós retornamos ao rascunho, analisamos todas as respostas e comentários feitos, né, em cima desse documento, e aí, após a análise, a gente publicou agora, no início do mês de outubro, no dia 2 de outubro, o documento na sua forma final. Então, esse foi o segundo marco que nós conseguimos do nosso cronograma, no dia 2 de outubro, publicar o documento que estabelece o procedimento de teste. Então, esses dois documentos, o Call for Proposal, o procedimento de teste, nesses dois links, né, ou pelo QR Code ou pelo link do HTTP, dentro do site do fórum, né, fórum sbtvd.org.br/tv3_0, você pode baixar esses dois documentos e aí lá você tem com muito mais propriedade e detalhe toda essa informação que eu mostrei aqui na apresentação. E quais são as nossas próximas fases nesse nosso trabalho? Então, agora, a gente está esperando até o dia 30 de novembro, né, a resposta do que a gente chama da fase 1 do nosso Call for Proposal. Então, até o dia 30 de novembro, nós esperamos respostas
de entidades, organizações de pesquisa, empresas, não solicitando, mas sinalizando, né? Olha, eu, empresa Y, proponho a tecnologia Z para a codificação de vídeo. Eu, empresa A, proponho a tecnologia B para a codificação de áudio. E o documento ele é estruturado que as empresas elas não precisam necessariamente apresentar tecnologias sozinhas, elas podem formar grupos ou podem optar por individualmente, isso fica a critério delas, de forma que o fórum vai recebendo, o que nós esperamos receber no dia 30, né? Grupos propondo todas as tecnologias de todas as arquiteturas, grupos propondo tecnologias parcialmente, né? Uma empresa só propôs um codec de vídeo, a outra empresa só propôs o codec para caption e áudio. E aí, então, no dia 30 de novembro, que é o prazo limite, né? Nós faremos a compilação de todas essas respostas, e aí nós faremos uma análise, né? E aí a gente tem que decidir ali se nós prosseguimos ou não para uma fase 2. A fase 2 é uma fase onde, uma vez identificado, ok, todos os requisitos foram apresentados, recebemos proposta para todos os requisitos. Então agora vamos encaminhar para uma fase 2, cujo prazo é 29 de janeiro de 2021, onde, de novo, o documento, principalmente o documento de procedimento de teste, ele descreve tudo o que os proponentes precisarão prover para o fórum, de forma a poder o fórum fazer a análise desses requisitos. E aí, entre 29 de janeiro até o dia 2 de abril, é o tempo que nós temos para recebimento dos equipamentos de teste, porque a gente estabeleceu no fórum que entre abril até setembro de 2021 ocorrerão os testes de laboratório, caso da camada física, também alguns testes de campo, para fazer todos os testes de todos os proponentes, né, que responderam ao fórum. Quais serão os testes? Como serão esses testes? Tudo isso já está de antemão definido no documento chamado procedimento de teste. E aí, no nosso planejamento, a gente dedica o mês de outubro para fazer toda essa análise de resultados, o mês de novembro para fazer uma deliberação sobre as tecnologias serem adotadas. Acreditamos aqui numa visão bastante otimista que o primeiro semestre de 2022 seria um semestre dedicado para a elaboração das normas técnicas e, correndo tudo bem, né, a gente já em setembro de 2022 a gente já conseguiria a publicação pela BNT das normas técnicas geradas. E aí, a partir da publicação das normas técnicas, nós temos o sinal verde para os radiodifusores e para também os fabricantes poderem produzir e colocar as primeiras estações comerciais em operação. Então, assim, sobre a evolução da TV digital, a evolução da TV no Brasil, né? Essas duas visões, a visão Globo e a visão do Fórum, foi isso que eu gostaria de falar, né? Espero que tenha sido com bastante detalhes, né? E fico aqui aberto a perguntas e agradeço a todos a participação. Beleza, senhor Carlos. Então, estamos chegando no 3.0. Exatamente. Para quem viveu toda a fase da implantação da TV digital, nós tivemos a oportunidade de trabalhar num projeto da TV digital, inclusive visitar NHK junto com o grupo do Fórum. É realmente um longo caminho pela frente. E agora, com todas essas novas features, vamos esperar que realmente isso aí... imagino que tem muito trabalho pela frente. Até fico pensando assim, onde é que vocês vão arrumar tanta gente para fazer todo esse tipo de trabalho? Mas antes uma pergunta da nossa assistência, Andressa Bona de Oliveira. Ela está sugerindo a conexão desse trabalho de difusão junto com a possível infraestrutura de conexão do carro, conexão carro com carro. No contexto do carro autônomo, discute-se a utilização da rede celular
ou a utilização de Wi-Fi para viabilizar a comunicação de veículo para veículo, o pedestre, infraestrutura da cidade, etc. A rede de televisão poderia utilizar essa infraestrutura para compartilhar informações sobre a cidade, monitoramento, etc. O senhor acha que isso aí pode entrar nessa simbiose de informações? Olha, eu acho que sim, né? A gente precisa olhar com mais propriedade, porque a gente tem uma preocupação hoje maior, é que a banda, como eu falei, devido a feature do reuso igual a 1, a gente tem um ônus enorme que é, eu não tenho muita taxa disponível pelo meu canal, canal broadcast. Mas, dado a eficiência dos codecs, e aí vai ser uma decisão de cada radiodifusor, pode ser que determinados radiodifusores, olha, eu vejo que eu chego a um nível de qualidade aqui no meu canal pelo ar, onde me sobra alguma banda. E dado que o próximo padrão, ele prevê que conexão com qualquer outra, interoperabilidade com qualquer outra mídia IP, sim, eu entendo ser possível. Então, talvez esse requisito que ela mencionou seja um requisito que eu mapearia ele como desejável. Ele talvez não seja requerido, talvez ele não seja recomendado, mas ele é desejável e eu vejo, sim, possível. Um outro ponto que tem é que o 5G, ele hoje também possui alguns modos onde se utiliza uma rede 5G para você fazer broadcast. E isso hoje, na Europa, digamos assim, é um hot topic, né? A Europa evoluiu do DVB-T para o DVB-T2, e, assim, uma opinião do Carlos Eduardo, me parece que eles não evoluirão para um DVB-T3, e muito que provavelmente eles estão ali, digamos assim, flertando que, olha, talvez o 5G possa ser a próxima geração de distribuição. Porém, ainda falta uma sinergia maior, a meu ver, entre o grupo do 3GPP com os grupos de difusão de mídia na Europa. Então, assim, eu enxergo hoje mais o 5G como, olha, isso pode ser uma tecnologia, já que ele vai oferecer um canal bidirecional IP, ele pode ser uma tecnologia para ser a nossa interface broadband. Entendeu? Esse é um ponto que... Eu acho que agora tem uma outra questão do Guilherme Corrêa, que talvez vá na outra direção. Ele fala, obrigado pela apresentação, Carlos, tenho uma dúvida sobre a segurança e privacidade de dados dos usuários na TV 3.0. Pelo que entendi, as emissoras terão acesso a informações de preferência de conteúdo do telespectador. Que tipo de garantia o usuário terá sobre a privacidade dessas informações passadas às emissoras? Devemos nos preocupar com mais uma plataforma que utiliza nossos dados para propaganda personalizada? Isso é um outro hot topic dentro do fórum, né? Então, eu entendo que hoje nós já temos em vigor a LGPD, então toda e qualquer ação que o fórum venha implementar, ou que esses novos recursos de TV 3.0 venha prover, eles têm que estar em direto acordo, né, com o que estabelece a LGPD. Mas qual é o ponto aqui da balança? Né? Para a gente poder prover um conteúdo melhor e mais personalizado, o radiodifusor precisa desses dados. Eu consigo prover um conteúdo sem ter esses dados, porém o nível de personalização não é um nível de personalização tão ótimo, né, tão bom quanto poderia ser se nós tivéssemos esse conteúdo. Então, eu vou acreditar aqui que nós vamos chegar em algum meio termo, né, entre o extremo de coletar indiscriminadamente, não acredito que isso vai acontecer, assim como também não acredito que o outro extremo de não coletar não venha acontecer. Eu acredito mais numa solução do meio, né, meio termo, onde se siga o que é determinado pela LGPD e a partir desse ponto, né, desse precedente, a gente consiga fazer essa coleta ótima e correta dos dados dos usuários. Tá na ordem do dia, né, essa privacidade e os dados dos usuários. Extremamente importante isso. Isso. Agora, Bruno, Zatti pergunta. Prezado Carlos, obrigado pela ótima apresentação.
qual será o modelo de financiamento para os grupos de pesquisa que queiram aderir ao Call for Proposals, eu imagino, né, da TV 3.0? Então, qual é o planejamento do fórum? Né? O fórum pretende, da mesma forma que a gente fez para a TV 2,5, a gente pretende firmar parcerias com a academia, de forma que a academia sejam esses laboratórios que testarão as novas tecnologias para codificação de vídeo, a nova tecnologia para codificação de áudio, a nova tecnologia para camada de transporte, camada de camada física. Então, como que é essa metodologia que nós ainda estamos definindo lá dentro do fórum? Eu vou pegar o exemplo do que foi feito para a TV 2,5, que é o que está sendo usado como referência. Nós estabelecemos uma parceria com um grupo, pode ser um grupo ou com várias entidades acadêmicas, isso ainda não está definido, e a essa entidade acadêmica é estabelecido um contrato, né? Então você tem lá nesse contrato os deveres e direitos, assim como os entregáveis ao final do contrato, de como que esse grupo testa a tecnologia. O procedimento ele já está publicado, né? Agora, qual grupo, como que vai ser, né, a parte contratual, dentro do fórum nós entendemos que vai seguir bastante como que a gente fez com a TV 2,5. Então, assim, a gente ainda não está procurando, mas desde já posso deixar aqui o convite. Nós já vamos, em breve, começar uma prospecção dentro da academia para identificar laboratórios que desejem participar dos testes da TV 3.0. Tá certo. Acho que o pessoal que está ao redor desse evento aqui está esperando para fazer algum trabalho junto com essa chamada. Eu hoje, assistindo às apresentações, eu vi assim, nossa, tem uma convergência enorme. Agora eu estou com o Crachá Globo aqui, né? Eu vendo aqui o pessoal falar sobre realidade aumentada, sobre Point Cloud, meu olho aqui brilhou, né? Eu fiquei vendo assim, cara, isso tem muita sinergia com o que a gente está começando a fazer a base da TV 3.0, né? Num primeiro momento, sem sombra de dúvida, vai ser o televisor 2D. Mas, assim, a semente que eu quero plantar aqui hoje, assim, olha, nós estamos fomentando algo que não se restringirá a isso. Então, a gente está tentando criar, aí, voltando agora para o fórum, né, uma nova geração de TV que comece, ok, um televisor 2D com 4K, HDR, áudio imersivo, porém aquela experiência de mídia não mais se restringe a esse aparelho, né, que a gente possa endereçar pelo menos aí os próximos 15 anos no futuro. Durante o projeto da TV digital, SBTVD, a gente participava do fórum do SBTVD, mas depois a universidade não pagou mais passagem e daí as universidades acabaram deixando de participar. Espero que a gente consiga voltar. Fica aqui o convite para todos retornarem e participarmos aqui do projeto TV 3.0. Fica o convite. Beleza. Bom, a minha lista de perguntas terminou. Eu teria perguntas aqui para passar, acho que a noite inteira sobre... Eu fiz dei uma passagem no site e vi a palestra do... Como é que é o nome dele? Do japonês Kambara. Kambara-san, sim. Sobre a televisão. Então, ele fala que tem o Reality Imaging, depois tem o Connected Media e o Smart Production. Eu vi que tem chamada aí para quase a televisão digital virar uma comunidade, porque será uma interatividade permanente. Isso. Mas é um longo caminho. Daí eu fico me perguntando como é que isso converge para alguma coisa que fica estável. Ou vai ficar meio caótico isso com tanta informação. No Japão, a NHK é uma emissora pública, né? Então, a NHK, diferente da Globo, ela não tem um enfoque comercial. Ela tem um enfoque público, e eles têm usado, né, eu pude ver isso em loco lá em 2019, eles têm fomentado bastante o uso da realidade aumentada e da realidade virtual
para endereçar um problema que existe na sociedade japonesa. Então, as pessoas mais idosas tendem a ser mais solitárias, e eles estão fomentando o uso, né, da realidade aumentada e realidade virtual para você criar aplicações de TV onde você tem um parente, um neto, um filho que não está tão próximo de você porque ele mora numa outra cidade, mas através desse ambiente virtual você poder aproximar mais esses membros da família. Eu achei isso bem legal, e isso tem sido bastante o foco deles no o que fazer com realidade virtual e realidade aumentada, especificamente com a TV, além do que eu tinha mencionado sobre o Diverse Vision. Bom, eu esgotei minhas perguntas, eu deixaria um espaço para o senhor fazer o encerramento. Gostei demais de ver toda essa prospecção aí sobre o caminho da TV 3.0. Depois eu devolveria a palavra para a organização para fazer o fechamento e algum encaminhamento ou avisos para a comunidade. Eu gostaria de agradecer a organização do evento, ao professor Zatti pelo convite. Está sendo bastante legal. Eu estou assistindo aqui as apresentações do dia, está convergindo bastante. Eu queria também deixar aqui o convite, eu deixei meu e-mail, então se alguém entender, olha, eu queria entender mais o que acontece lá no Media Tech Lab, eu acho que eu tenho iniciativas de pesquisa que nós podemos unir forças, fique à vontade de enviar o e-mail. Talvez às vezes não seja para a minha área, mas eu posso fazer a ponte com as áreas do P&D exploratório, com a área de computação gráfica. Eu deixo aberto essa oportunidade, e mais uma vez agradeço a organização do evento pelo